nós aprendemos também com o Livro dos Espíritos que a lei de Deus, o bem exatamente é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Quando Allan Kardec, a terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, ela é composta de 12 capítulos. O primeiro capítulo ele fala da lei divina ou natural, ele vai definir o que é a lei de Deus e também definir o que é bem e o que é mal. E tem 10 capítulos com as 10 leis morais, e o último, que estamos agora na última questão, que é exatamente a perfeição moral, que é um grande resumo, uma conclusão desse périplo sobre as leis morais. Então, é muito simples para o espírita definir o que é bem e o que é mal. Bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e mal é tudo aquilo que se afasta dessa mesma lei. Então, nós temos, se nós somos honestos, nós temos que admitir que, por força das nossas escolhas em vidas passadas, movidas pelo egoísmo, pela falta de juízo, pela falta de maturidade espiritual, nós terminamos criando certos costumes, certas disposições que podem nos impulsionar para o mal. É aquilo que Allan Kardec coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos referimos a isso, está lá no capítulo Sede Perfeitos, quando ele tem um texto chamado Os Bons Espíritas. E Allan Kardec conclui esse texto assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. Ou seja, o espírita, o bom espírita, o verdadeiro espírita, é esse que está se transformando, está evoluindo, está se melhorando moralmente. E a prova disso é pelos esforços que ele faz para vencer suas más tendências. Portanto, o bom espírita, o verdadeiro espírita, ele tem más tendências, mas diferentemente do falso espírita ou do espírita mau espírita, ele é aquele que sabe que tem más tendências, mas não dá trégua, ele está fazendo enfrentamento, ele faz esforços para vencer essas suas más tendências. E aí que entra o ponto para a gente entender por que o conhecimento de si mesmo está associado ao processo de evolução. Porque para que eu possa fazer esforços numa certa direção, esforços de enfrentamento a alguma coisa, eu preciso mapear, eu preciso conhecer quais são as minhas más tendências. Vou repetir a sentença de Kardec: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más tendências. Então, existe, de fato, uma luta dentro do próprio espírita, do verdadeiro espírita, entre as suas más tendências adquiridas por ele mesmo, é uma herança de cada um. Ninguém pode ter aquela lógica das teologias mais simples, que vai dizer que é o demônio, é dos outros, terceirizando certas estruturas psicológicas que foram adquiridas pelo nosso comportamento em vidas passadas. Então, são as nossas tendências inferiores. E aí é preciso que elas sejam identificadas, conhecidas, estudadas, e aí, uma vez estudadas, identificadas claramente, temos um plano de enfrentamento, e para isso pressupõe uma outra alavanca, melhor dizendo, que está bem estudada ali pela questão 909, ainda também nesse capítulo da perfeição moral, que é a vontade. Às vezes nós temos até conhecimento do que nos é mal, mas nos falta a alavanca da vontade, o impulso, a força da vontade para fazer enfrentamento àquela disposição inferior que guardamos dentro da alma. Jesus também fez referência a isso quando ele vai dizer que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Allan Kardec até explora essa sentença do Cristo no capítulo Estranha Moral, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, interessante, porque diz assim, que dentro de si vai haver uma luta, quer dizer, o pai contra o filho, a mãe contra a filha, né? Etc, etc. A gente pensa até que, ao pé da letra, Jesus está, de algum modo, estimulando, reconhecendo os conflitos familiares, mas não é isso. Ele está dizendo que dentro de cada um de nós tem, de fato, esse jogo entre a vontade de querer ser bom e aquilo,
né, a que nos acostumamos no mal, né? Às vezes um bom filho hoje pode estar lutando contra uma imagem de pai negativo, né, que ele mesmo foi em outras existências, né? Então, por isso que o pai contra o filho, a mãe contra a filha, Jesus vai fazer umas polarizações muito interessantes. Então, nós precisamos efetivamente fazer um empenho, um esforço para fazer um automapeamento, um autoconhecimento. E aí, por isso, essa questão 919, ela vai criar uma associação direta com Sócrates. Vamos repetir a questão. Allan Kardec propunha o seguinte, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que o homem dispõe para se melhorar nesta vida e vencer ou resistir ao arrastamento do mal. A palavra é resistir. E aí os espíritos vão dizer com muita simplicidade: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. A que eles estão se referindo? É claro que essa sentença não é de Sócrates. Se pegarmos Tales de Mileto e os chamados outros 7 sábios da Grécia, essa sentença ela era divulgada no mundo grego antigo. Mas, quando fazemos um mapeamento da história do pensamento ocidental, da história da ética, nós identificamos que, de fato, Sócrates construiu uma plataforma de pensamento em cima do conhece-te a ti mesmo. Sócrates ele se achava numa missão divina para tornar as almas mais formosas, as almas melhores, as almas mais evoluídas, e, com isso, ele, em muitos momentos, ele vai lançar a mão dessa frase do conhece-te a ti mesmo. Por exemplo, nos diálogos de Platão, porque Sócrates não escreveu nada, nós temos o diálogo Alcibíades Maior, ali Sócrates fazendo uma defesa para a vivência do gnose autônomo, conhece-te a ti mesmo.